Olá, boa noite, tudo bem? Sou Alessandro Rodrigues, advogado com atuação específica em concursos públicos. Gostaria de ressaltar com vocês, de ter uma breve conversa, na verdade, aqui com vocês, a respeito do concurso público da Polícia Militar do Paraná, tá? Vocês, candidatos, né, nós sabemos que nas últimas 2, 3 semanas tivemos resultados provisórios de 3 importantíssimas etapas desse concurso público. Tivemos resultado provisório, primeiro, da investigação social. Tivemos resultado provisório do ESAF, né, o exame de sanidade física, as avaliações e documentações médicas. E tivemos, por fim, se esgotou agora, né, na terça-feira, o resultado provisório, se esgotaram agora o prazo para recurso administrativo, do resultado provisório contra a avaliação psicológica. Bom, senhores, primeiro, uma avaliação, um apanhado geral sobre essas 3 etapas. Eu recebi uma certa demanda para a realização de recursos administrativos dessas 3 etapas, contra esses 3 resultados: investigação social, ESAF e avaliação psicológica, 3 resultados provisórios, portanto, cabiam os seus respectivos recursos, sempre no curtíssimo e absurdo prazo de apenas 2 dias para interposição. E num apanhado geral, num contexto geral, o que eu tenho a dizer a respeito das reprovações, das desclassificações que ocorreram em relação a essas 3 etapas é que, lamentável, infelizmente, essa banca, infelizmente, a Polícia Militar do Paraná optou por reprovar os candidatos, optou por desclassificar os candidatos, pelo menos nessa etapa agora de resultado provisório, né, porque pode ter reversão depois dos recursos administrativos, acabou optando por desclassificar os candidatos por situações que no Poder Judiciário, na sua grande maioria, já estão pacificados que ensejam reversão. Nós sabemos, senhores, que na esfera judicial é possível rediscutir assuntos que a administração pública bateu o pé, insistiu e excluiu indevidamente o candidato. Tá? Aquela máxima de que o Poder Judiciário pode efetuar o controle de um ato administrativo desde que reste evidenciado que aquele ato administrativo é ilegal, inconstitucional, abusivo, desproporcional, desarrazoado. E todas essas palavras, todos esses adjetivos que eu acabei de mencionar para os senhores, restaram evidenciados desses resultados provisórios que a banca proferiu ali em relação a essas 3 etapas: investigação social, ESAF e avaliação psicológica. Nós tivemos, por exemplo, em investigação social, pessoas que foram reprovadas, que foram desclassificadas, por enquanto, provisoriamente, como eu disse anteriormente, com informações que elas mesmas colocaram, porque tinha que colocar, no FDB tem que informar, informações de boletins de ocorrência que sequer tiveram andamento, boletins de ocorrência que não chegaram a virar ação penal, que não chegou a virar processo criminal. Muitos desses boletins de ocorrência sequer chegaram a ser instaurado inquérito policial, que antecede ainda a ação penal. Sendo que o nosso STJ e o STF, né, as nossas instâncias superiores e supremas, elas nos dizem que para ensejar uma reprovação na esfera, na investigação social, na etapa de investigação social, é necessário que esse candidato tenha uma sentença penal condenatória transitada em julgado. O que é isso, senhores? É necessário que você sofra um processo judicial, uma ação penal inaugurada pela denúncia, né, que é aquela peça que o promotor te acusa formalmente pela prática de determinado delito, que você tenha a oportunidade de se defender naquela ação processual, naquela ação penal, e, por consequência, mesmo após a defesa, melhor dizendo, no final, se o juiz lhe aplicar uma sentença, ainda assim cabe toda a fase recursal naquele processo criminal, e só depois de ter ido até a última instância e ter acontecido aquilo que juridicamente nós chamamos de transitado em julgado o processo, ou seja, não cabe mais recurso, é que a sua condenação pode te causar prejuízo nessa etapa de investigação social. Então, absurdos como esses, né, da Polícia Militar do Paraná, reprovar pessoas, desclassificar provisoriamente pessoas que tiveram boletim de ocorrência que sequer teve andamento, atos infracionais de baixíssima gravidade que geraram ali uma advertência perante o promotor de justiça, num termo chamado de oitiva informal, previsto lá no Estatuto da Criança e Adolescente, situações que não viraram processo criminal. Isso é um absurdo, mas infelizmente a banca
Se aproveitou das informações que os próprios candidatos incluíram, inseriram na investigação social, no formulário de dados biográficos, e tinha que inserir, porque senão você seria reprovado pela omissão, e aproveitou-se então dessas informações dos candidatos para desclassificá-los nesse resultado provisório. Então eu entrei com diversos recursos administrativos, foi bem trabalhado, bem fundamentado nesse aspecto, não só em assuntos de cunho criminal, mas também multas de trânsito, uma multa automática, daquelas que gera a suspensão automática da sua carteira, da sua CNH, e a banca foi lá e fundamentou no candidato ser quanto mais em descumprir as regras de trânsito, quanto mais na prática de infrações de trânsito, alguma coisa totalmente incoerente com aquela infração automática que te gera uma suspensão. Tudo isso foi muito bem esclarecido a quem me contratou para efetuar os devidos recursos administrativos e, sinceramente, a minha visão técnica sobre o assunto é que muitas dessas desclassificações serão revertidas ainda na esfera administrativa, sem necessidade de ações judiciais. O que eu espero que aqui nosso escritório aguarda e torce para que aconteça em favor dos nossos clientes é que a banca reveja aquela desclassificação absurda, indevida, ilegal, inconstitucional que ela executou e ela mesmo revogue o seu ato e mantenha o candidato apto, né, que indique, né, nessa etapa. Temos a contraindicação e a indicação, e que considere o candidato indicado e, portanto, o candidato permanece no concurso público aguardando aí a próxima etapa. Os mesmos absurdos nós podemos ver em relação à etapa do EXAF, que foi a imediatamente seguinte, né, que saiu ali o resultado. Então, desclassificações, por exemplo, pessoa com tatuagem que estava até à mostra, mas que não tinha um conteúdo contrário às disposições constitucionais, contrário à ordem constitucional ou contrário à própria corporação, alguma coisa que não ofende, em hipótese alguma, a Constituição e que não ofende, menos ainda, a corporação nesse sentido. Situações que já é um pouco mais complexa, que o Poder Judiciário, num contexto geral, falando em âmbito nacional, até existe farta jurisprudência sobre o assunto, embora aqui no Paraná não se tenha trabalhado muito essa questão ainda. E eu vejo, a respeito da acuidade visual, eu vejo essa situação desse concurso da Polícia Militar como um divisor de águas. O último concurso que nós tivemos, lá em 2012, nós não tivemos tantas discussões a respeito do assunto da acuidade visual. Nesse momento, nesse concurso, nesse concurso atual, provavelmente nós teremos diversas discussões. E se considerarmos um contexto geral da jurisprudência espalhado, então, por todo o território nacional, por todo o Brasil, temos grande esperança. Eu, Alessandro Rodrigues, tenho grande esperança. Nós aqui do escritório temos grandes esperanças de que essa questão da acuidade visual ter que ser executada sem a utilização de lentes, de óculos, e a questão também da cirurgia refrativa, ter que obedecer aquele prazo, sendo que essa cirurgia, documentos médicos comprovam que aquele candidato volta a ter a sua visão quase com perfeição, né? Vamos dizer assim. Essas desclassificações por acuidade visual têm grandes chances, é totalmente viável discuti-la na esfera judicial e, sinceramente, eu acredito em grandes chances de reversão, considerando um contexto geral, considerando o que nós vemos por toda a jurisprudência nacional, considerando comparações com outros concursos públicos, e aqui eu cito, Polícia Civil do Paraná, a acuidade visual pode ser realizada sem o uso de lente, com o uso de lente, com o uso de óculos, ou seja, com correção. Polícia Penal de Minas Gerais, o edital também fala que pode ser feita o exame de acuidade visual com correção. Polícia Militar do Tocantins também, dentre vários outros editais. Então, até nessa questão, nesse critério de isonomia, né, de fazer essas comparações entre as absurdas exigências constantes no edital da Polícia Militar do Paraná e os demais editais que também se tratam da Força de Segurança Pública, são grandes fundamentações. Isso é uma grande fundamentação e argumentação para você inserir, foi inserido por mim no recurso administrativo, e se for necessária ação judicial, também será inserida na ação judicial, no mandado de segurança ou na ação comum ordinária, se for o caso. E por fim, uma breve consideração a respeito da etapa psicológica. Essa eu já recebi uma demanda um pouco menor, né? Não me disponibilizei muito a realizar recursos administrativos nessa etapa, por uma questão de agenda mesmo, né? No último dia do prazo eu teria um compromisso aqui
um tribunal do júri, que eu também sou advogado criminalista, então eu não consegui assumir muitos compromissos com candidatos. Mas eu verifiquei, e nós vemos aí nos grupos, nos comentários, naquelas informações que chegam até nós, que o que mais reprovou nessa etapa foi a questão da agressividade, em um teste que foi executado de forma incorreta, não obedecendo os parâmetros, não obedecendo as exigências do Conselho da Psicologia. Eu poderia trazer assuntos mais técnicos aqui, mas não é o objetivo desse vídeo. O objetivo desse vídeo é demonstrar mais a indignação e descontentamento desse advogado, desse escritório, com as indevidas desclassificações que aconteceram nessa etapa. Tá? Mas também nessas reprovações pela etapa psicológica, na etapa psicológica, nós vemos esses absurdos. Candidatos que compareceram na entrevista devolutiva voltaram de lá com 3 pequenas folhas, sem trazer maiores informações, ou seja, a própria motivação da banca, que é dever dela, ela tem que motivar, ela tem que falar o porquê que você foi desclassificado, ela tem que trazer elementos que te permitam recorrer sobre aquela desclassificação. E aquelas folhas que a banca entregou na devolutiva não te permite isso de forma plena. Então, diversos pareceres, né, de psicólogos aqui apontando infinitas irregularidades durante essa etapa da avaliação psicológica. Tanto que, das pessoas que entraram em contato comigo, um quesito ali, uma situação foi que reprovou esses candidatos, que foi a questão da agressividade. Mas naquela folha 1 daquele documento, da devolutiva que foi entregue ao candidato, demonstra que esse mesmo candidato que foi taxado de agressivo, ele é sociável, por exemplo. Alguma coisa que não tem a menor coerência, né? Uma pessoa agressiva em tese, e aqui informalmente falando, não sou psicólogo, sou advogado, mas uma pessoa agressiva, ela em tese, ela não é sociável. Enfim, diversas irregularidades também nessa etapa. Muita coisa que pode ser argumentada, melhor dizendo, muita coisa que já foi argumentada em recursos administrativos muito bem feitos, trazendo todo o contexto, tudo o que é necessário, inclusive características cotidianas de cada candidato, evidenciando o porquê aquele motivo que a banca trouxe como o motivo ensejador da desclassificação, ele não deve prevalecer, ele deve ser desconsiderado, deve ser revogado e o candidato deve voltar ao concurso. E, ao mesmo tempo, se a banca insistir, bater o pé de que aquela questão que ela considerou, que a banca considerou como motivador da desclassificação, deve ser mantido, ação judicial com fortíssimos fundamentos para tentar essa reversão na esfera judiciária, que é uma esfera que pode sim rever abusos, ilegalidades, inconstitucionalidades dos atos proferidos pela administração pública. Tá? Senhores, se a banca, depois que você interpôs o recurso administrativo, se a banca manter a sua desclassificação, não deixe de buscar o seu direito. Procure um advogado de sua confiança, procure um advogado especialista na área e entre com a devida ação judicial para tentar reverter essa injusta desclassificação. Não estou falando que todas as desclassificações foram injustas. Não estou falando isso. Mas todas que chegaram até a mim, eu posso falar com clareza, eu posso falar com propriedade. Não são proporcionais, não são razoáveis, não são aptas a justificar uma eliminação do candidato. Digo isso se a gente analisar um contexto geral da jurisprudência de todo o país. Meu nome, então, Alessandro Rodrigues, fico à disposição dos meus canais de atendimento, alguns vídeos que eu insiro aqui no YouTube, não é um canal profissional, eu resolvi inserir alguns vídeos aí recentemente, tá? Meu Instagram também, Alessandro Rodrigues ADV, quem não estiver me seguindo, peço por gentileza que me siga, e me coloco à disposição também, principalmente no WhatsApp. Estou aqui de Londrina, no Paraná, DDD 43, o número 991850790. Estou à disposição para sanar qualquer tipo de dúvidas que os senhores tiverem em relação a concursos públicos. Esse era o objetivo desse vídeo, uma conversa rápida, demonstrando o meu descontentamento com os abusos, as arbitrariedades, as ilegalidades e inconstitucionalidades dessas decisões de desclassificações pela banca examinadora do concurso da Polícia Militar do Paraná. Muito obrigado pela atenção e estou à disposição.